Olá, retomando aqui a live, porque já tinha dado tempo, né? De 1 hora. Esperar vocês retornarem aqui para a gente continuar falando dos aparelhos fixos, principalmente dos aparelhos autoligados, que a gente está falando dos benefícios. Chama novamente o professor Fernando. Ô, Ana, se você quiser deixar o comentário aí ativo, porque agora nós vamos mostrar mais a sua tela, tá? E aqui não me Vou incomoda, não deixar. atrapalha nada, não. Tá Só no bom. final Pessoal, aí. na outra eu não abri, né? A caixinha não deu tempo. Por favor, coloquem novamente as perguntas aqui nas caixinhas, tá? Essa caixinha de interrogação. E eu vou mostrar aqui também para vocês algumas imagens aqui acima, mas podem colocar na caixinha ou nas perguntas aqui também, mas na caixinha acaba ficar mais fácil que todo mundo visualiza. Deixa eu voltar aquela imagem que você estava falando. Essa. Assim, então, aí a pergunta, né? Então, nós estamos falando assim, os brackets estão ligados. Bom, ele serve para uma quantidade muito maior de casos que não serviria por convencional. É. Então, como é que você pega um caso como esse, né? É claro, como eu falei para você, tendo uma técnica, uma filosofia, não você trocar simplesmente do bracket. Então, o que Uhum. a gente tem hoje? Se você pega um caso como esse, mesmo aplicando a filosofia, se você trabalha com convencional, você não vai ter o mesmo sucesso por causa de todo o travamento, das forças excessivas que a gente falou aqui no começo da live. Então, se a Uhum. gente tem o braço autoligado, trabalhando com os fios de força leve, você empregando, né, a ortopedia no início do tratamento, não sei se dá para ver aí, não tá pequena a imagem, né? Volta ali, Ana, rapidinho. Então, você tem ali nos primeiros press, nos primeiros molares, botão, né? Os botões que você vai Uhum. utilizar o efeito ortopédico, que são os elásticos noturno, né? E pode passar, Ana. Olha a recuperação transversal, né? Então, se você mostra esse caso para qualquer pessoa que estiver chegando na live aqui, vai falar: esse caso foi feito de junção. E na Ou verdade então não vai foi. falar que você sobrecorrigiu, né? Como o pessoal às vezes critica, fala, deixa todo mundo com a mesma boca, mas não é, pessoal. Dá para ver isso até nos casos que a gente mostra no curso, nos livros. Cada um vai formar um arcado ideal para aquela pessoa, dependendo do formato do rosto, enfim, de vários fatores, né, Fernando? Então, a sobrecorreção, que isso perguntam muito, né? Quando que ela ocorre, a sobrecorreção? Quando você trabalha. Eu já cometi esses erros quando eu comecei a trabalhar com autoligado, né? Então, por exemplo, se você colocar um fio 19 por 25 na Itai, Uhum. uma força, é o mesmo fio que você trabalhava no convencional. Ele vai expandir ao ponto de abrir diastemas anteriores, né? Então, ó, aquela arcada que faltava espaço, oh, não, eu cansei de colocar a corrente elástica para fechar espaço de diastema anterior no final do tratamento. Cansei. Quando eu trabalhava com Outras arco pessoas. 1925 final. É. Ele tem uma força muito grande. Aí você sempre acaba com esses dentes com sobrecorreção, né? Uhum. Por quê? A força do arco, ela está muito maior do que o equilíbrio muscular dos osciladores. E Uhum. aí você acaba tendo um aumento desse perímetro transversal desnecessário. Com os Por isso elásticos, que é comum, né, a gente visualizar em casos clínicos que usam outras filosofias, a pessoa colocando fios, o profissional coloca fios muito calibrosos, retangulares, que não é esse fio aqui, pessoal, da foto é o Biopic, que uhum, é próprio da marca, que a gente trabalha com os braços autoligados, não tem esse fio para vender em dentais, então o pessoal compra o que tem, às vezes, na dental, que são fios termoativados, fios bem calibrosos, abrem muitos espaços entre os dentes, que são diastemas, então você fica depois tentando reverter o efeito colateral, que são esses espaços com elástico. E o uhum. elástico de cadeia, a gente sabe que ele atresia de novo, né? Então, tudo que você conseguiu, você está ali, de certa forma, retirando para fechar os espaços que não eram para ter sido abertos, né? Se tivesse utilizado os fios adequados. O problema dos fios, né, que você tem nas dentais são fios que foram feitos para o sistema convencional. É. Então você tem as forças excessivas, desnecessárias atuando num bracket que você não precisa dessa liberação de toda essa força, porque você não tem o elastic, né? Você não tem o travamento. Então por que você precisa dessa força excessiva dentro do incorporada no fio? Isso foi É. feito lá pro convencional, né? É. Com o autoligado você não precisa disso. Então nós trabalhamos com fio
de poliéter-ketano, que é o Biopic, que além de estético, ele não descasca, né? Ele é um fio, é uma estrutura única. Eu trabalhei com todos os fios Naitai pintados no mercado, todos descascam. Esse é Uhum. poliéter-ketano e, por incrível que pareça, né, as pessoas se espantam, né? Quando falam, mas que fio que é esse? Você pode iniciar com o primeiro fio com 17 por 25. É, porque a força que esse fio dissipa, ela é compatível com o fio 14. Então, mesmo Uhum, ele sendo retangular, ele não é igual o retangular termoativado que o pessoal compra em dental. É totalmente diferente. Então, tem o fio próprio, né? Porque a tecnologia e a força dele dissipa forças ideais próprias para a gente utilizar tanto, principalmente com esses brackets estéticos. Porque eu não vejo conveniente você comprar um bracket estético, bonito, igual a esse, e colocar um fio metálico, é. metálico ali para ficar conflitando. O paciente vai rir, vai ficar parecendo o fio, como se ele estivesse usando a contenção, um arco de Howley. É verdade. É. Então, você tem que complementar, né, no processo. Você oferecer estético, desde os brackets até os fios, e que esse fio não te traga durante o tratamento nenhum problema, que a gente estava falando. Se o fio É. descascar, o paciente vai te ligar, aí você vai trocar o fio. É mais um procedimento que você tem que atender o paciente, que vai te gerar um custo, né, e desnecessário. Então, a ideia é que você não atue, deixe o fio 17 por 25, como ele é um material diferente, ele não é um Naitai, então não é a mesma força, né? Não é 17 por 25, mas não tem nada a ver. Nós estamos falando de poliéter-ketano, não estamos falando de Naitai. Tá interessante porque o fio não descasca e você pode ficar mais tempo com esse fio ali nos dentes, dissipando a força ideal e movimentando, sem o paciente ter que ficar voltando toda hora para trocar o fio, porque só descascou, que é o problema dos fios encapados, né? Os termoativados que tem Uhum. por aí, que são encapados somente. Sim, é. Um casinho aqui bem interessante, né, Então, Fernando? aí perguntam, né? Então, você pode usar desde ali da permanente jovem, né? Uma paciente que está Uhum. entrando na permanente jovem, como e dentição mista, né? Ah, mas então vocês utilizam também os aparelhos fixos autoligados, brackets autoligados na dentição mista? Sim, a gente utiliza, porém com a finalidade ortopédica, né? A gente não faz, não é ortodontia que nós estamos querendo fazer, é ortopedia. Então, os pacientes Uhum. tinham um cruzamento antero-posterior dos incisivos, né? E será que este trauma oclusal que a paciente está tendo anteriormente, será que ele é mais, a força do fio, ela vai atuar de uma forma muito com benefício muito maior do que o trauma? Então, se você coloca um fio, no caso, como essa paciente, ela estava com um cruzamento anteroposterior. É que aqui a gente não tem tempo de mostrar todos os casos, né, Ana? Eu só quero mostrar para você ver a deflexão possível que se consegue no fio, com uma força leve, e você pode colocar em pacientes que estão dentição mista, dente descido e permanente sem formação total da raiz. Você pode Uhum. colocar, porque essa força é tão leve que vai criar um benefício ortopédico de descruzamento anteroposterior, né? Que é muito menor da força do trauma oclusal que esses dentes estão tendo. Uhum. E qual que é a grande vantagem? Só para complementar, né? Você já fala. É você Uhum. não depender da cooperação do paciente. Isso. Porque os pais sempre reclamam, né, quando levam as crianças ou pré-adolescentes, é que a criança não vai usar aquele aparelho removido. A gente sabe da realidade. A Aí mãe não não fica usa, com a né? criança, Não não usa, aí não quem usa. está usando, não usa. E o E não aparelho, usa. se não for fixo, se não tiver algo ali 24 horas, a gente sabe do tempo que vai ser excessivo, daquele conflito que você começa a ter com o próprio paciente, com os pais do paciente. E o braço ligado, pela força ser muito próxima à força fisiológica, você pode colar também nos dentes descidos. Eu acho isso incrível, assim, muito, muito interessante para esses pacientes que em pouco tempo eles vão ter o benefício, né, para essa fase. E aí, depois disso, você pode marcar para ele fazer um acompanhamento e voltar na segunda fase, por exemplo. A internet está falhando ali do Dr. Fernando novamente. Ele teve que sair, ele deve voltar daqui a pouco para a gente continuar conversando. Mas aqui a gente está falando do aparelho fixo, para quem entrou agora, dos benefícios do aparelho autoligado. E aqui nessa foto a gente está mostrando a colagem na dentição mista.
Então, tem muitos profissionais que não estão se atualizando, vamos dizer assim, que não sabem, né, do benefício do autoligado e que ele pode ser colado na dentição mista. Tá bom, pessoal? Isso que a gente está conversando, que é muito bom para o dentista, que ele pode estar tratando esses pacientes com aparelho fixo. Olá, doutor Fernando. Outro, nossa, difícil. É que agora é meu, assim, eu não sei o que acontece. É tanta gente na internet agora Eu que, acho pelo que menos aqui em Santos, tem uma oscilação muito grande, né? Bom, então, né? Então, assim, ó, você estava falando do benefício. Eu acho que também a dúvida, né? Falar, mas como é que o paciente vai manter com um aparelho fixo? Mas o tempo é rápido, né? É uma fasezinha ortopédica. Aí depois você remove e deixa. Ah, mas os dentes não vão voltar? Vai, qual é o problema? A ortodontia você tem a vida inteira para tratar, né? A ideia é a gente fazer a parte ortopédica. Ideal é fazer o que é mais conveniente para essa fase de dentição mista, descruzar a mordida, tanto posterior quanto anterior, né? Que isso vai prejudicar no sentido ortopédico, de crescimento da face. A gente tem que corrigir isso o mais rápido possível. Você faz isso muito rápido com os braços autoligados. E também, se houver necessidade de recuperar espaço. Porque pensando nisso, né, Fernando? Quando a gente Hum, melhora o transversal, você, consequentemente, consegue mais espaço para os dentes permanentes. sim, acho que essa foto aí eu não Essa não está dando a atualizei. diferença dos 3 meses. Acho que você colocou a mesma foto sem querer. Eu vou depois achar aqui, vou passar para É. você. O próximo slide aqui seria um outro tipo de bracket autoligado, que é o lingual clip. Então, as vantagens, né, como um outro diferencial seria o lingual clip também. Por quê? Porque o lingual clip, você tem com uma opção você fazer esse tratamento de pequenos alinhamentos, né, no setor anterior. Seja ele de pacientes que já tiveram algum tipo de tratamento, uma recidiva, né? Como os pacientes que praticamente nunca utilizaram o aparelho e tem alguma queixa estética anterior, você também pode resolver com uma força leve e ele também é um braço autoligado, só que ele é posicionado por lingual. Então, Aí ele é pacientes, né, 100% estético. pacientes que procuram muito consultório, pacientes adultos que não querem nada colado por fora dos dentes, mas querem um aparelho fixo e querem corrigir principalmente os inferiores que estão tortos. Então, esse aparelho é fantástico, né? E bem confortável também. Lembrando disso, que não machuca a língua nem modifica a fala. E a vantagem é assim, Ana, porque hoje você tem, neste caso aí, como uma opção, por exemplo, principalmente dos alinhadores, né? Então, É. muitas vezes, mas esse caso aqui eu não vou conseguir tratar porque o paciente não, sei lá, não quer pagar com esses casos clínicos. É possível você conseguir oferecer para o paciente o Lingual Clip. Ele vai nivelar, só que o custo dele, ele é muito menor do que o alinhador, muito menor, Muito né? menor. Ah, mas eu vou ter que colar o aparelho, então tem todo o processo digital, é a mesma coisa, você recebe as guias, né? Então, por exemplo, ó, deixa eu mostrar aqui uma... Peraí, Renato, é que eu achei aquele caso lá que eu queria mostrar para vocês, peraí. Deixa eu pôr aqui, ó. Lembrando que tem a possibilidade também de colar direto, mas se você tiver com uma certa insegurança, você pode requisitar as guias de colagem por meio do escaneamento, né? Uhum. Então, eu não coloquei a imagem depois porque eu queria mostrar para vocês, né, que esse Uhum. caso, aquele caso da menininha, ele tem, ó, 3 meses, ele tem o acompanhamento com até a radiografia. Deixa eu só tirar aqui o celular, que acho que fica mais fácil de eu mostrar, porque senão ele fica verde. Então, ó, o caso estava inicial, né, lembra que a Sua gente estava tela está um mostrando, pouquinho escura só. ele estoura um pouquinho. Né, por isso. Ó, ele estoura. Então, ó, inicial, aí foi feita a colagem, né, ó, 3 meses de tratamento, que é o que eu queria mostrar para vocês lá ao final. Então, você descruzou o anterior, tira o aparelho, né? O restante dos problemas ortodônticos será feito em qualquer momento que você queira realizar o tratamento do paciente, né? Aí pergunta, mas e como é que fica a raiz? Deixa eu colocar aqui para não ficar em cima dos comentários, ó. Então, a formação de raiz dos incisivos centrais, ó, 3 meses de tratamento quando a gente tirou o aparelho e 16 meses pós, né? Tá vendo que a formação continua, não existe nenhum tipo de interrupção. Por quê? Porque, como você falou, Ana, as forças são forças leves,
né? É Nós estamos isso que utilizando está sendo forças mostrado leves. aqui, não é possível ser feito com aparelho convencional. Eu sei que tem muita gente pensando, vou fazer isso aí com convencional. Não vai dar certo, pessoal. Não, com Tá? convencional não dá. Com convencional não dá porque você utiliza a força é muito pesada, você não consegue trabalhar somente com um fiozinho 14, é mais difícil. É porque, por exemplo, se você pegar, deixa eu só colocar aqui, eu vou mostrar a guia. Então, se você pegar um caso de um paciente que vai fazer um tratamento de tecido, como a gente mostrou ali, somente um Uhum. fiozinho 14. Esse fiozinho 14 descruzou, tira e acabou. Você não vai evoluir os fios, né? Você não vai colocar forças mais pesadas. Então, só para quem que às vezes perguntam para a gente, ó, se quiser abrir o comentário, pode abrir, né? Eu vou pôr um pouquinho mais pro alto aqui, senão o pessoal às vezes tem dúvida e depois a gente não. Tá. Ó, tá vendo? Então, aqui são as guias, ó. Então, isso é uma guia. Ó, tanto para o Lingual Clip, que eu estava esperando do Lingual para mostrar. Então, se você pedir para o Lingual Clip, as guias vão vir para o Lingual, né? Se você pedir para o sistema, tanto numa dentição mista, ou para um sistema de paciente permanente jovem, ou se um paciente adulto em tratamento, ó, então, por exemplo, você tem, né, você vai fazer o escaneamento, como nós mostramos, envia o STL, faz o planejamento digital e você recebe isso que é a guia, ó. Então você recebe também, né, uma flexível, né? Então já vem os brackets dentro da guia, ó. Então tá vendo que os brackets estão ali dentro, todos posicionados na melhor posição possível para que você faça o tratamento em menor tempo possível. Se você pegar, por exemplo, no inferior, é a mesma coisa, ó. O Uhum. posicionamento dos brackets, ele já vem onde você não vai ter nenhum tipo de trauma oclusal ou que você vai precisar fazer um build-up e diminuir o máximo possível a altura desse build-up. Então é feito com as guias também, tá? Então, digitalmente, né, o que que você tem? Ó, então, quando você manda o arquivo STL, a empresa transforma na impressora 3D, ó, isso vira um modelo físico e depois é feito toda a colagem, né, na posição correta dos brackets e a guia. Né? Atualmente, né, nós já estamos planejando, nós estamos começando a fazer alguns casos já, a guia impressa direto na impressora 3D. Você não precisa mais fazer nenhum tipo de processo físico do modelo do paciente. Né? Uhum. Porque ela vem na posição, você transfere o posicionamento que estava do digital para o físico e é feito a guia termoplastificadamente. Essa guia é termoplastificada. Atualmente, nós já Uhum. estamos, em alguns casos, fazendo a impressão direto da guia, ou seja, você não precisa mais desse modelo físico na impressora 3D. E nós estamos fazendo isso tanto para. Deixa eu voltar aqui, Ana. Nós estamos fazendo isso tanto para as guias, né, de colagem digital, quanto também para os alinhadores também. Né? Nós já Uhum. temos aí caso em andamento com o alinhador feito na impressora 3D. Tinha uma doutora aqui que perguntou sobre o fio, só Hum, para eu já respondê-la, que ela hum, tinha falado do fio, deixa eu colocar a foto aqui. pode perguntar. Ela perguntou se o fio serviria somente para o autoligado. É aquilo que a gente tinha conversado. Como o fio dissipa forças leves, fisiológicas, se você colocar esse fio nos brackets convencionais, você não vai ter efeito nenhum, porque ele não vai nem chegar perto da força ótima para os dentes movimentarem. Por isso que não dá para usar nos brackets convencionais. Então, o fio tem. Deixa eu colocar aqui. Então, assim, ó. Esse fio para você usar no convencional não dá, tá? Porque Que é é o aquilo fio que você falou, Biopic. né? Ele não vai ter aquela força de descarregamento, ela é leve, exatamente para trabalhar com autoligado, que é o ideal, né? Então você não tem. Se você tiver um fio que você trabalha nos dois sistemas, esse fio está errado. Esse fio está É. errado. Então, uma coisa é o fio desenvolvido para colocar elastique e forças pesadas, outra coisa são os fios que você trabalha com autoligado, que são fios, mesmo quando nós trabalhávamos com Naitai metálico, nós já tínhamos um fio com uma força muito leve com relação aos que tem no mercado, né, que a gente chamava de soft. A gente chamou Naitai soft, que a força é muito menor do que os fios convencionais de Naitai do mercado. Quanto a valores, doutora Verônica, nós vamos disponibilizar o telefone aqui para vocês entrarem em contato, porque tem diversos tipos de compras, né? Compras com o planejamento digital, compras sem o planejamento digital.
também tem que te explicar como é que você faz a compra pelo site. Então, a gente vai colocar aqui, vou até deixar já anotado o 0800, que aí vocês podem entrar em contato e elas vão explicar tudo direitinho para vocês. Então, Eu acho vamos que, voltar lá naquela parte do Lingual Clip. olha, deixa eu te passar aqui. É até melhor já, como eles estão com algumas, com as meninas lá em atendimento também em office, eu vou te passar Ah, o telefone da Kelly, o contato uhum. da Kelly, Você vai conseguir que aí. escrever aqui? Não, Pode você vai ter que escrever aqui escrever. na caixinha, fica melhor, que aí fica É, na hora. né? Deixa eu colocar É aqui, ó. Então é 13. Deixa eu voltar aqui. Esse 98. é aquele WhatsApp, né? Dela, direto com ela, é. Já Vocês tira podem falar preço, já direto no faz WhatsApp. 98228 0014. Vou pôr o nomezinho dela aqui. É a Uhum. Kelly, tá? Falar com a Kelly, ver se foi ela. Foi? É que tá branco aqui, né? Deixa eu pôr lá de preto aqui. Deu pra ver, né? Aqui tá com a imagem. Por isso que aqui. Bom, Apareceu. ficou aí. Esse é o WhatsApp. Apareceu, mas aqui tá com fundo branco e não tá aparecendo a. E ainda tá dando para ver. Esse WhatsApp vocês podem salvar e falar com ela. Ela vai explicar tudo para vocês, de valores, como que faz o acesso ao site, a compra dos braços, compra também com as guias, né? Então a gente estava Sim, conversando. pode falar. A gente estava falando aqui do Lingual Clip. Então, muitas pessoas não trabalham com Lingual porque tem aquela versão inicial, né, que a gente comenta nos cursos, mas esse tratamento aqui que a gente está mostrando, que é o tratamento segmentado de canino-canino, é muito tranquilo de fazer. Ainda mais se for inferior, porque não tem nada que vá, tipo a mordida, não tem influência da mordida para ele soltar, nem nada. Então, o tratamento com esses brackets, você consegue, no máximo, em 5 meses, devolver ali os dentes bem alinhados para o paciente, com muito Uhum. conforto e total estética, porque essa é realmente ortodontia invisível, né? Essa é invisível, né? Então ele Essa- fica lingual, você não depende da cooperação do paciente e o custo é muito baixo, mesmo com as guias. Então nós estamos falando em valores aí de 300, 400 reais de investimento para o profissional, colocar, alinhar e nivelar, né? É que, de novo, né? E você ter um tratamento diferenciado, porque quantas pessoas você conhece que faz esse tratamento, né? Se as chega pessoas um não. caso hoje, manda para um colega seu, por exemplo, faz um teste. Pega uma foto dessa, manda para um colega seu, fala, como é que você resolveria esse caso? Né? Você conhece alguma técnica lingual que você só colhe de canino a canino e consiga alinhar e nivelar rapidamente em 3, 4, 5 meses? Aí, muitas vezes, né, quando a gente pergunta no curso, lembra? A maioria não faz, porque ortodontia lingual, eu tenho uma objeção. A primeira objeção. Opa, tá vendo aí, não? Eu vou É ter por causa da. que. Não, é o. Eu vou ter que colocar na tomada que está com a bateria baixa. Então pode ir que se você quiser eu vou falando. Você precisa desligar ele? Não. Não, não, eu vou pegar e vou deixar você falando aqui. Tá. Deixa eu tirar os Por causa da comentários só para técnica. você ficar. Não, não tem problema aqui, não vai atrapalhar, não. Se quiser deixar, pode deixar. É só para você ficar, vou lá pegar. Tá, Pode então, ficar. por causa da técnica. E hoje, né, é um curso que nós temos do Linguoclip, uma capacitação. Nós já temos um curso hoje 100% online. Então, muitas vezes a gente demonstra, né, a facilidade. O paciente veio com uma queixa de um apinhamento. Soltar a contenção, né? Quantos casos nós temos que o paciente vem e fala assim, soltou a contenção. Aí você, a pergunta, né, aquele frio na barriga já dá. Aí você fala, será que movimentou o dente do paciente? Então, hoje não tem problema nenhum. Se movimentou, você cola um lingualzinho como esse aqui, ó, rapidamente, em 3, 4 meses, você alinha e nivela, né? Você recupera aquela posição ideal e depois você faz a contenção fixa novamente no paciente, que nós indicamos principalmente no inferior. E atualmente nós temos um curso que vai fazer essa captação, essa capacitação com relação ao tratamento. Então, muitas vezes você faz um casinho ou você está inseguro, nós temos desde os conceitos iniciais dos brackets, como eles trabalham, quais são os fios, quais são os casos que você deveria iniciar, você pode também fazer a colagem direta, quanto a indireta com as guias, né? Você tem as duas opções de fazer.
O que nós falamos é o seguinte, hoje, se você somar o investimento de um curso mais o investimento dos brackets, é um diferencial que você recupera em 2, 3 meses. Rapidamente você resolve uma queixa pontual do paciente e também sem que você precise ficar atuando, fazendo procedimentos invasivos no paciente, né? No máximo que você vai precisar fazer aí são os desgastes, mas ele faz com a tira de lixo e não gera spray, né, Ana? Estava falando que hoje é muito importante a gente fazer procedimentos que não gerem spray. Então, se você faz Uhum. uma colagem e o desgaste com as tiras de lixo, você evita, né, esse, esses procedimentos invasivos. Uhum. E muito Então, se fala, pode falar, Ana, pode falar. não, lembrando que é um tipo de braço autoligado que gera um grande diferencial no consultório para aqueles pacientes que não querem nada removível, por exemplo, no caso dos alinhadores, e Sim. que quase ninguém faz. Então, a gente tem que procurar se diferenciar, agora, ainda mais de agora para frente, em um tratamento rápido e confortável. Esse É, tratamento eu acho excelente para o consultório. é, porque assim, Ana, porque muitas vezes, né, você tem perfil de todos os tipos de paciente. Então, você tem o paciente que ele é um colaborador, que você vende ali é um caso que ele é candidato para fazer alinhador. Você vendeu, ele está indo muito que bem e você está tendo uma resposta. Só que muitas vezes, né, o cara pode falar, ó, eu perdi, né? Eu perdi, eu não quero, eu perdi o alinhador. Ah, não tenho disciplina para ficar usando, não tô afim. O que você pode fazer? Fazer com que esse paciente não desista do tratamento, né? Você tem uma alternativa, fala, olha, eu tenho uma outra solução aqui, você não quer vir aqui para a gente conversar? Eu te mando umas fotografias para você dar uma olhada, né? Mas não desiste não, tem uma outra solução. Você nem precisa falar que é mais barato, fica quieto, né? Ou Você, então, o paciente já usou o aparelho anos e anos e voltou a entortar o dente porque ele tirou o contato. estava falando de Aí, recidiva, né? Porque eu recidiva vi, é bem interessante. eu já vi vários, né, profissionais reclamando que muitas vezes o paciente, como ele não tem a disciplina de utilizar os alinhadores, então a primeira semana ele falta 2 dias de usar, depois ele começa a aumentar, daqui a pouco ele não está usando mais, né? E aí você sabe que acontece muito isso. Uhum. E aí, para não desmotivar o paciente, você não perder, que ele desista, eu uso uma técnica como essa, eu falo assim, ó, tem uma outra alternativa, e não cobro do paciente, mas não, eu não cobro, né? Fala assim, ó, tem uma outra alternativa, você vem aqui, sem custo nenhum, vou te colocar um outro aparelho invisível. Só que agora você não precisa ficar utilizando, né? Colocando e tirando, independente da sua cooperação, os dentes vão movimentar. E aí, hoje, né, com a tecnologia, você já pode mandar os WhatsApp para ele ali, mandar os casos. Então, no curso a gente até disponibiliza um PDF, né, como se fosse um e-book com os casos clínicos que você pode mandar para os pacientes e para que ele se motive e venha e não desista, né, para não parar o tratamento hoje. Deixa eu só deixar você ler a pergunta, que aí eu tiro ela daqui, só para não ficar sobre você. O Lingual Clip tem clipe passivo? Exatamente, ele é um clipe exatamente como um clipe, ele trabalha com autoligado como se fosse um autoligado passivo, né? Então ele não tem portinha, então ele não tem essa diferenciação como nós falamos no início lá, de ativo e passivo, né? Ele é praticamente passivo porque na verdade é só um clipe que faz a deflexão quando o fio pressiona esse clipe, ele deflexiona, aí o fio entra dentro do slot e depois ele volta para o estado original dele, ou seja, ele não invade nenhum tipo de bracket do lingual clip, seja ele o mini, seja ele com gancho, sem gancho, eles trabalham todos iguais, são, na verdade, passivos, né? Ele não tem a diferença de ativo, não tem a portinha, então a gente não tem como... Ô, Ana, você sumiu aí. É, aí. Eu subi Ele para não, tentar tirar e eu não consegui. ele não tem diferença de ativo e passivo, né? Ele é um autoligado onde você não tem nenhum tipo de interferência com relação a atrito, a fricção, a forças excessivas para fazer movimentação. Uhum. Deixa eu Não sei se está colocar outra respondido. pergunta aqui. Qual a espessura da guia termoplastificada e a guia impressa flexível? Então, as duas a gente trabalha de 0,8, tá? 0,8. Impressa para alinhador e para guia. Quando a gente faz a termoplastificada, que são essas guias que eu mostrei para vocês aqui, ela não é impressa. Então tem duas diferenças.
As guias que são impressas, ela trabalha com 0,8. As guias termoplastificadas, a gente trabalha com a espessura de 3,0. Uhum. Deixa eu Respondeu? colocar É, a outra 3,0. É. O doutor voltou aqui com a outra pergunta. E não acontece do fio soltar? Do lingual clip? É. Acontece, por exemplo, se você, por exemplo, a gente mostra muito isso lá no curso, né? Muitas vezes você tem um caso de um apinhamento leve. No apinhamento leve, você não precisa começar com o 12, né? Então, por exemplo, um caso desse aí, você coloca o 12. Então, você criou deflexão e travamento, certo? Ok. Quando você tem já um alinhamento, um desenvolvimento de posicionamento dos dentes, onde o fio vai perdendo deflexão, se você não aumentar, por exemplo, o 14 e deixar o 12, ele fica muito passivo. Tá bem? E ele só corre o risco, mesmo assim ele não escapa, mas ele só corre o risco de escapar quando você tem algum tipo de passividade ou não tem a deflexão e tem algum tipo de degrau vertical, a altura dos brackets, né? Então, por exemplo, você tem aqui, ó, um incisivo central e o canino aqui, o lateral e o canino. Então, vamos supor que você vai fazer um degrau para você melhorar essa altura de bordas incisais. Nesse degrau, se correr o risco, se você tiver que usar o 12, correr o risco de soltar, você pode colocar uma resina fluida para evitar que o fio escape, tá bem? Uhum. E mesmo assim, essa resina fluida não vai criar nenhum tipo de travamento. Vamos seguir aqui, né? Esse seria a próxima imagem. Então, Ana, uma coisa que a gente que se debate muito, né, que se questiona, mas como é que fica a resistência dos brackets, né? Esses brackets ele têm a mesma durabilidade do que os metálicos, então assim, não existe, é claro que não tem a mesma durabilidade, né? E isso é uma propriedade física, seja do estético cerâmico, certo? Seja do polímero, né? Então você não tem como ter a mesma resistência do metal. Só que você tem um benefício hoje muito grande de você trabalhar com bracket estético. E esse benefício, junto com as guias, com os planejamentos digitais, você diminui o tempo de tratamento. Então você não precisa de bracket que vai durar 3 anos na boca do paciente. Você não precisa disso, né? Só que talvez aí os grandes problemas que nós temos vistos quando algum profissional se queixa da durabilidade dos brackets estéticos, a gente vê muito isso, né? Que aquilo que a gente está falando lá na colagem, tem o trauma. Então, o problema é que esse trauma oclusal foi ocasionado muitas vezes pelo profissional por causa da colagem. O bracket tá quebrando. E quando a gente vai ver, a gente vê isso, ó. Pô, mas o bracket está na zona de trauma. Vai quebrar mesmo, né? Não tem como não quebrar. Porque se você colocou numa zona de, de trauma, se o bracket não cair, ele vai destruir o dente. Passa a próxima foto, né? Uma vez o paciente chegou lá na clínica, eu tirei foto, né? Eu falei, bom, esse caso aqui é perfeito para eu usar nos cursos. Deixa eu só tirar aqui, Ana, porque fica mais fácil de eu ver aqui, porque ele tá bem em cima da... Peraí. Da foto. Esse aqui eu ia colocar aqui, que aqui dá para ver bem. Porque se o profissional cola e fica com toque no bracket, ou ele quebra, ou vai acontecer isso aqui com o metálico, né? Vai Então desgastar veja o aqui, dente ó. que está O encostado. paciente chegou aqui, ó, né? Então você vai falar, pô, mas então o bracket metálico ele é mais resistente do que o estético? Bom, realmente ele é, né? Qualquer estrutura aqui ele seria mais estético, é mais resistente. Qual que é o problema aqui? Bom, o problema é que ele é tão resistente que ao invés, né, de ele soltar, ele quebrou o dente dele quebrar. Né? Aí a gente pergunta, né? Então você prefere que o bracket solte ou que aconteça isso na boca do paciente? Reparem o incisivo superior, os dois do centro, desgaste bem onde encostou nos brackets Hum. inferiores. Na verdade, não. Se você pegar aqui, ó, tá o desenho do bracket, ó. Tá vendo? Ó? Ele tá desenhado ali, as aletas, né? E aí, a hora que eu tirei o aparelho, olha o que aconteceu aqui, ó. Então o bracket é mais. Então, o problema agora é o seguinte, né? Como que nós vamos. Eu prefiro que não quebre, o bracket não quebre ou não caia.
Ok, tudo bem, mas se está um trauma, você destruiu os bordes incisais do paciente. E a gente sabe que nunca você vai conseguir devolver, né? Por mais que você seja um especialista, um expert em resina, resina é resina e esmalte é esmalte, né? A gente sabe disso. Esse desgaste aí é irreversível, né? E é irreversível, Vai então ter acabou, né? que- Destruiu. Você causou um mal ali por causa do tipo de Bract e deixou a mordida em trauma, né? Poderia ser evitado, né? Então é isso que a gente fala também, a gente fala muito no curso, né? Então, qual a durabilidade disso? Se você colocar o bracket numa zona free, onde você não tenha trauma, caso Uhum. planejado, que você evite ficar toda hora mexendo no bracket e que os casos caminhem com acompanhamento fotográfico, provavelmente você vai terminar um curto período de tempo, né? Os brackets eles vão ficar com uma boa durabilidade e importante, ele também não vai pigmentar, né? Esses brackets eles não Uhum. pigmentam, né? Então, ele não é um bracket de resina, Uhum. ok? Então ele é diferente. Aqui eu achei a foto para o profissional que perguntou do modelinho do clipe Ah, do, tá. do Do Lingual lingual Clip. clip, né? É. Legal. Vou deixar É que aqui para vocês fazerem perguntas, pessoal. Vocês têm alguma dúvida? são 2 dias de curso que a gente tentou resumir aí em 1 hora, né, Ana? É É, muita difícil. coisa. Então, para mostrar tudo, é muita coisa para mostrar tudo. Então, se alguém É. quiser fazer pergunta, o meu comentário aqui está desativo. Para você está aparecendo? Deixa eu conferir aqui. Deixa eu ativar novamente os comentários Uhum. e deixar. Vocês podem fazer pergunta aqui nos comentários ou na caixinha, tá? Que eu vou responder aqui para vocês. Deixa eu subir para ver se tem alguma outra que eu não respondi ainda. Assim, de conteúdo, a gente terminou, né? A gente vai ficar agora disponível mesmo se alguém quiser tirar alguma dúvida. O doutor Ah, Eduardo Beraldo, eu acho que ele te conhece, né? Ele deu boa Beraldo, tarde. de Palmas. Ele está sempre acompanhando a nossa live. Um abração aí, doutor. Doutor Eduardo Beraldo. Era para a gente estar em Palmas agora, né? Era amanhã o curso e a gente teve que, o curso ia ser agora, né? E final, começo, ia até ser no feriado mesmo, ia ser dia primeiro Uhum. e E só aproveitar. que ia ser hoje e amanhã, né? Quinta, dia Uhum. 30 e dia primeiro. Só que infelizmente a gente não pôde estar presente, mas logo mais nós veremos em breve aí, doutor. Deixa eu Palmas. fixar. Vou fixar o comentário que o doutor Fernando passou do contato da Kelly para vocês olharem os valores dos aparelhos, tanto o Lingual Clip quanto o vestibular. Lembrando que esses aparelhos não são vendidos em dentais, né? Vocês não vão encontrar nem o fio e nem esses aparelhos. Vocês entrem em contato, perguntem sobre também o planejamento digital, como vocês vão entrar no site para fazer todo o planejamento dos pacientes de vocês. Se vocês tiverem dúvida quanto aos casos, se eles se aplicam ou não, vocês podem mandar fotos também. Né? O doutor Fernando, o doutor Edson, tem equipe lá para ajudar, né, Fernando? Sim, a gente está sempre orientando, né? Então, muitas vezes, eu tenho dúvida se esse caso aqui eu consigo fazer com o Lingual Clip. Tudo bem, não tem problema, você não precisa comprar o aparelho de imediato, né? Eu tenho dúvida se esse caso aqui eu consigo fazer com os brackets estéticos a colagem. Não precisa decidir comprar de imediato. Manda, fotografa, como nós falamos no início, né? Nosso Uhum. fluxo digital, primeira etapa, fotografar. Mande as fotografias que a gente fala, né? Esse caso aqui seria ideal você trabalhar com ele híbrido. Comece com um autoligado, depois, se o seu paciente, se quiser, você pode migrar para o alinhador. Ou este caso não dá para você pôr o alinhador direto, você precisa fazer o bracket fixo antes. Este caso aqui, doutor, talvez o convencional, o lingual clip seria excelente para você fazer esse caso. Então a gente vai orientando antes mesmo de você tomar a decisão de compra. Se você tiver a fotografia, a gente consegue ajudar. Sem a fotografia, fica difícil, né, para a gente poder ter uma orientação e uma responsabilidade muito grande, né, Ana? A gente falar alguma coisa e depois ter que mudar. Tanto Doutora nos fios Monique aqui com também. a gente, né, Monique? Que está sempre nos cursos, acompanhando aqui. Então, lembrando que assim que tudo melhorar, né, nessa questão de pandemia, nós vamos voltar com os cursos. O curso é um curso muito completo, de 2 dias. Tem um curso no Rio, em São Paulo, Palmas, Brasília. Tem É, várias a capitais gente já. até agora, a gente já tem Florianópolis, né?
agora, ia ter em Florianópolis, foi sediado, aí no Rio, com a sua coordenação também. A gente fez o último, né? Foi logo antes de começar toda essa pandemia. Brasília, temos em Palmas, e São Paulo, né? Que é o nosso O centro curso ali. que tem a parte também de hands-on, tem uma mesa clínica com todos os materiais para os alunos conhecerem, é um curso bem Uhum. completo. E vocês podem também manusear os aparelhos com os manequins, testar os fios, os brackets. Então, é bem interessante, né? Assim que começar novamente, eu vou divulgar aqui também. Espero que vocês acompanhem para poder participar. Vocês vão gostar muito, né? A gente Desse... deixa à disposição. Infelizmente, hoje, online, a gente só tem o Lingual Clip, né? Da filosofia ainda estão preparando, né? O material está sendo produzido, mas como é muita coisa, é muito caso clínico, né? Envolve toda essa parte digital, então nós temos que fazer, ele tem um tempo maior para poder... Mas assim, nada é igual ao presencial, né? Que você conversa, você toca no material, você É, pega um fio, né? Os alunos gostam muito de pegar o fio, dobrar o fio. Por exemplo, você pega a guia, como essa aqui, ó, você pega a guia, olha, aperta a guia. Então nada é como presencial, mas enfim, nós temos que ter um plano B para tudo, né? então, o Instagram do professor Fernando está aqui em cima, vocês podem entrar em contato com ele também. Eu vou de antemão te agradecer, né, pela Tá. disponibilidade. Foram 2 lives quase completas. Eu sei que às vezes assim está deixando de fazer outras coisas para estar aqui com a gente. Eu agradeço a presença. Lembrando Esse, também que vocês e, podem entrar em contato depois comigo, com o doutor Fernando, por esse WhatsApp que eu passei também, que a gente vai passar mais informações para vocês. né, e semana que vem eu vou fazer junto com o Dr. Edson, né? Que também trabalha lá com outro professor, um amigo, nosso parceiro ali dos cursos. A gente vai falar muito da parte na terça-feira, nós vamos falar da parte de essa biossegurança e atendimentos inteligentes, né? Como que hoje você pode fazer, tanto para o aparelho fixo como para os alinhadores, como que você consegue fazer os atendimentos de uma forma inteligente e com biossegurança. Então, o doutor Edson estava falando para mim que ele fechou 2 casos aí de alinhador sem o paciente vir para a consulta. Dá para Ele fez a fazer consulta virtual, fez a consulta virtual. Então ele vai falar como que ele fez isso, como que ele contatou o paciente, né? Como que o paciente conseguiu mandar foto, você mandando template para o paciente. A gente vai falar bastante disso, que eu acho nosso interesse. Nós vamos fazer a terça-feira às 19h30. Às 19h30. Aí, se quiser, quem quiser seguir o meu perfil, né? Que a doutora já falou, a doutora Ana já falou, Fernando. o It Salles, que também você consegue. Oi? Vai ser no seu ou no Dr. Ed? A live? Vai ser no meu e junto com ele, vai ser no meu. Ah, tá. Vai ser bem interessante esse papo, esse assunto. Fernando, vou deixar as Tá 2 bom, lives pessoal? Então eu queria disponíveis aqui. agradecer para quem participou. Acho que tá sumindo um pouquinho, ela tá me escutando? Tô. Tá bom. Então eu queria agradecer a todo mundo que participou. O doutor Eduardo sempre está com a gente aí. Agradecer mais uma vez. E quando puder ajudar, se quiser mandar direct para mim, pode mandar. Se eu conseguir entender rapidamente, eu consigo responder a dúvida para poder ajudar vocês. Tá certo. Vou deixar aqui disponível 24 horas as 2 lives que nós fizemos. E qualquer dúvida pode entrar em contato conosco aqui. Tá bom? Beijão, Legal, Ana. pessoal. Até mais. Obrigada, Obrigado, doutor tchau Fernando. todo mundo. Tchau, obrigado, Ana. Beijo, tchau.